Olá, Pai do Senhor, boa tarde, meu nome é Tânia, estou aqui mais uma vez para fazer uma palavra com o Senhor ministrou ao meu coração. E quando o Senhor manda, nós obedecemos, não é verdade? E a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, diz o Senhor. A palavra do Senhor também nos diz aqui em Mateus 12, 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamentos maior que estes. E como eu já tenho dito, ministrado em outros vídeos a respeito de amar ao próximo, né? Mas o Senhor ministrou algo em meu coração a respeito de amar a Deus, a se entregar a Deus acima de todas as coisas. Ter o entendimento que Deus é o Senhor. Ele é o único que pode resolver todas as coisas. Afinal de contas, o Senhor Deus criou céus e terra, tudo que nela contém, tudo que existe, o Senhor fez, pertence a Deus. E nós precisamos ter esse entendimento, que céus e terra foi Deus que criou. Temos que ter esse entendimento mais do que algo natural que nós vemos. Deus criou os céus e a terra, Deus criou o ser humano, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não só de boca, mas com entendimento de Deus eterno, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Tomar isso como o foco nas nossas vidas, tomar isso como prioridade, como principal, né? E isso que nós precisamos, diz aqui, eu amo o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Eu quero trazer um exemplo, um testemunho que eu vivi anos atrás. Eu tenho 26 anos de evangelho para a glória de Deus. O Senhor tem me firmado na tua presença e tem me levado a conhecê-lo cada dia mais para a glória dele. E uns anos atrás, eu posso dizer que uns 20 anos atrás, eu em um culto, e o Senhor, e naquela época eu estava em um relacionamento, né? E eu estava em um culto. E ali louvando a Deus, né? No meu entendimento, eu adorava a Deus de todo o meu coração, né, de todas as minhas forças, porque eu sempre amei louvar a Deus. Eu louvo a Deus em todo o tempo, né, e amo louvar a Deus em todos os sentidos, cantar louvores. E ali naquele culto eu estava adorando a Deus, cultuando a Deus em louvores, adorando a Deus em louvor. E ali eu comecei a sentir uma ânsia muito grande. Eu senti uma ânsia e aí eu parava de louvar. Falei, meu Deus, sem misericórdia, que ânsia é essa? Aí começava a louvar novamente, começando a louvar novamente e sentia aquela ânsia novamente, aquela vontade de, né, de vomitar, ser bem claro, aquela coisa assim estranha. E aí eu parava de louvar. Eu cheguei até ao toalete, ao banheiro da igreja, né? E ali, aí voltei para ao culto, voltei a louvar, falei, eu não acredito nisso. Eu sei, o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração e eu falei, vou louvar novamente. Quando eu comecei a louvar novamente, eu comecei a sentir ânsia novamente, aquela vontade de vomitar. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser quente ou frio. O morno, Deus vomita, né? Ou você ou você não é. Ou você está na presença do Senhor e deseja conhecê-lo mais do que todas as coisas, se entrega a Ele e deixa Ele fazer a obra na tua vida, da existência na sua vida, permitir que Jesus seja o centro, o foco da sua vida, em todas as áreas, em todas as situações, em toda circunstância, em cada segundo. Ele é necessário ser a prioridade em nossas vidas.
Ele tem que ser o foco. Afinal de contas, o sopro de vida foi o Senhor que nos deu. E se Ele tirar esse fôlego de vida, nós perecemos, nós caímos duro, nós não temos ar para respirar. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos do nosso Deus, nosso Criador, nós precisamos aceitar Jesus, amá-lo mais do que todas as coisas, colocar Ele como foco, como centro de todas as coisas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E assim nós vamos conhecendo e prosseguir em conhecer o Senhor, nós vamos criando intimidade com Deus, porque Ele vem a se revelar em nós, Ele começa a se revelar, Ele começa a se revelar o que é o mundo espiritual, quem é Jesus, né? Tem aquela musiquinha, quem é Jesus? Eu preciso saber. Inclusive meu neto, quando era pequeno, Rian Gasal, ele falava, vovó, eu quero conhecer a Jesus, né? E houve uma situação na vida dele que ele ficou internado, entubado, e qualquer hora eu vou dar esse testemunho para a glória de Deus, e Deus trouxe ele de volta para nós, deu vida a ele novamente, e ele falou quando saiu do hospital que ele tinha visto Jesus num sonho, né? Ele falou que viu Jesus, e foi algo assim maravilhoso, né? E ele falava, vovó, eu quero conhecer Jesus. Então nós precisamos ter esse desejo de conhecer a Deus mais do que todas as coisas, né? Conhecer e prosseguir, não só conhecer, mas desejar conhecer mais e mais a Deus, a pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos revelar ao Pai, que venha nos revelar ao Filho, que venha nos revelar quem é esse Deus maravilhoso, é o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Manassui de Caiaçol, aquele que nos traz vida, aquele que nos traz alegria, aquele que nos enche de paz e felicidade, né? Que não é um ritual, que não é uma religião, né? Que não é doutrinas, que não é ídolos, não, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou, aquele que formou do pó da terra, o homem formou a mulher, né, da costela de Adão. Nós pertencemos a esse Deus maravilhoso e por isso nós precisamos entender, né, que nós precisamos amá-lo de todo o coração, amá-lo com todas as nossas forças, amá-lo com todo o nosso entendimento, né? Nós precisamos isso e automaticamente nós amaremos nosso próximo por efeito da palavra de Deus que se cumpre. E o Senhor me fez entender isso naquele dia, naquele culto, que eu precisava amá-lo acima de todas as coisas. Ele não queria meu coração só 50%, meu entendimento, não. Ele queria que eu amasse Ele, Ele quer que eu ame-o de 100%, que Ele seja o foco, né? Que Ele seja o centro. É isso, que Ele seja o pivô de tudo, que Ele seja o nosso Senhor, que tudo à nossa volta, se não for Ele, nós perecemos, nada se concretiza, não teremos paz, tudo assim o vento leva, né? Tudo aquilo que o ser humano conquista, aquilo que ele levanta com suas próprias forças, com o seu próprio correr do dia a dia, no seu trabalho, né? Na sua luta, no seu cansaço, ou de uma maneira, de uma outra maneira, de uma maneira ou outra, de repente tudo isso se dissipa como uma erva, como uma folha, né? Do campo, bate o vento, ó, e ela se dissipa, ela vai embora. E é bem assim os bem-feitos dos homens, quando não tem Deus, mas quando nós temos o nosso Deus, isso daqui ó, é a nossa bússola, isso daqui nos leva a edificar a nossa casa sobre a rocha, né? A edificar a nossa casa sobre a rocha, a palavra de Deus, sobre Jesus, né? E nos leva até a Deus, porque ninguém se achega a Jesus a não ser por meio de Cristo. Jesus, ninguém se achega a Deus a não ser por meio de Cristo Jesus. Ninguém. Então é necessário aceitá-lo como único Senhor e Salvador e amá-lo de todo o seu coração e buscá-lo com todo entendimento, todas as suas forças, para que você possa cumprir a palavra em todos os sentidos, em todas as áreas e ver o resultado dela nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para esse dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, receba e pratique e ame o seu Deus. Saiba que o Espírito Santo de Deus, que
Jesus subiu aos céus, mas falou, eu não nos deixarei órfãos, deixarei o Espírito Santo, e ele está naquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que tem o desejo de conhecê-lo e praticar a palavra. O Espírito Santo de Deus habita em ti. Em nome de Jesus, se não habita, busque-o, porque ele fará habitar. Amém? Se voltem a Deus e ele se voltará para ti. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.